Porra, mas não foi assim que aconteceu no anime. Mas quem é esse cara? Ah! Sejam bem-vindos ao Hortanerd, eu sou o Rafael. Hoje a gente vai falar daqueles animes que saíram totalmente da noção que a história foi tomando rumo e o mangá foi para o que está acontecendo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir encarecidamente que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse aquele like maroto para dar aquela força pra gente, né? Ativasse também o sininho para lembrar os vídeos. E vão aparecer, aliás, encartes que vão estar aqui no canto, que são vários vídeos que a gente faz aqui no canal, falando do mundo nerd em geral, games, então a gente vai estar com bastante conteúdo do game recentemente, que a gente está trazendo aqui no canal agora, né? Animes, mangás, HQs, Marvel, DC, toda essa parte aí, pode contar com a gente. E fora pro vídeo agora. Então, gente, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou falar, como vocês já viram no título, sobre mangás que estavam seguindo o anime, não, um anime que estava seguindo o mangá, mas de repente um foi para um lado, o outro foi pro outro, sabe? Tipo, tava tudo indo bem, né? Os dois estavam caminhando lado a lado, mas como sempre a gente sabe que a indústria dos animes produz mais rápido que o mangá, então é muito normal o mangá tá indo assim junto com o anime e de repente o anime tá muito à frente, o anime tá sempre lançando e o mangá não tá acompanhando isso, o mangá não consegue lançar junto. Então, para preencher esse buraco, muitos animes usam vários tipos de recurso, né? Salve Naruto, que tipo usou 50 mil fillers para preencher os espaços de hiato dos mangás e a diferença do ritmo do anime com o mangá, né? Mas pelo menos o Naruto conseguiu chegar até o final da história canônica do mangá, né? Não vou dizer que foi fenomenal, mas chegou lá, né? Agora tem animes que não, tem animes que simplesmente falaram, quer saber? Eu vou tacar o foda-se pra toda essa parte da história e vou seguir meu caminho. O mangá falou, ah tá, beleza, vai pro seu caminho, eu vou pro meu. E cada um foi pro lado, e no final os dois acabaram bem diferentes. E eles são necessariamente a mesma história no começo, mas vou falar. Então, o primeiro anime que eu vou trazer nesse exemplo é o Fullmetal Alchemist, né? Eu tenho um mangá dele aqui na minha coleção, na minha estante, mora aqui no meu coração. Mas, né, todo mundo lembra, né, pelo menos os fãs mais antigos vão lembrar que o Fullmetal não teve um anime, ele teve dois, né? E o primeiro anime do Fullmetal, ele tinha um pequeno problema. Não que ele tenha sido um anime ruim, ele foi bom, ele foi eu acho que eu gostei muito, eu vi primeiro no anime, depois eu fui ver o mangá. Então pra mim, foi um choque de quando eu percebi as diferenças entre o mangá e o anime. E não eram diferenças pequenas, em dado momento na história, né, a coisa foge muito da linha. Tipo, o anime começa, né, toda aquela... basicamente com as mesmas curtinhas, o médico e a filha e o cachorro, o padre ali na igreja. Tudo isso começa basicamente do mesmo jeito que está no mangá. E também aconteceu no segundo anime dele. Até então tudo bem. A história de que aconteceu com os irmãos, a mãe deles e tal. Mas em dado momento a gente é apresentado para personagens que não estão no mangá. E o vilão principal do mangá nem chega a dar as caras nesse primeiro anime. E no lugar dele nós temos uma vilã que é colocada lá, e quando você, para pessoas que viram o mangá e depois viram, perceberam como a diferença era gritante, e eu percebi muito mais depois, né? Quando no meu caso eu vi primeiro o anime, fui ver o mangá e eu percebi, pera, mas cadê aquela mina que queria ficar imortal e tal, e toda aquela treta? Então, Eu não sei. Aí você percebe que o mangá ele foi para um lado completamente diferente. Aliás, acho que a coisa que mais me incomoda é o Portão da Verdade, né? Que no primeiro anime ele é de um jeito e no outro eles são completamente diferentes de um anime para o outro. Até o significado do que tem por trás do Portão da Verdade, que é um dos grandes tópicos assim do anime, fica totalmente distorcido de um anime para o outro, né? E como a alquimia funciona em um anime e o outro é totalmente diferente, né? Pelo menos os princípios básicos elas são diferentes, apesar de não serem parecidos, né? Mas por conta disso muita gente prefere, né, o segundo anime. Eu vou ser sincero, eu prefiro o segundo anime, muita gente prefere o primeiro anime, foi o primeiro contato da pessoa. E não é um anime ruim, não, nem de longe isso, sabe? É um anime bom. Mas a diferença é que eu sinto que a história original do mangá é melhor, e isso acontece com vários animes, e você fica pensando que estavam na cabeça, sabe? Era só, sei lá, fazer um filler, fazer um hiato,
Hoje em dia temos os animes e mangás mais atuais que eles fazem isso. Eles lançam uma temporada por ano, sabe? E tá ali, seguindo o mangá, e tá saindo, e tá dando super certo, tá dando super lucro, né? Boku no Hero é um exemplo disso. Então, tipo, mas naquela época, não naquela época, você pode até pegar uns animes um pouco até depois disso, né? Você pega, tipo, não sei, o Bleach com o Naruto, eles tinham a ideia que que o anime não podia parar, você não podia dar um hiato no anime, você tinha que estar frequentemente com o anime. Isso era uma coisa que afetou a história de vários animes, como o Fullmetal, né? Eu acho que um ponto positivo, assim, que eu gostei era o modo como os homúnculos no primeiro anime eram feitos a partir de pessoas que realmente existiram. Diferente do que acontece no segundo anime barra no mangá, onde os homúnculos são criados artificialmente, né, são seres humanos criados artificialmente, e pronto, é isso. Mas no outro, a aparência deles e parte até de memórias passadas vinham de pessoas que eram vivas e passaram pela transmutação humana, né? Então isso dava um background muito interessante os homúnculos, mas por isso é uma das partes que eu gosto mais do primeiro do que do segundo anime. Mas ainda assim, eles fugiram totalmente da linha que era. Bem, o próximo anime dessa pequena lista é o Soul Eater, né? Soul Eater é outro que eu também tenho a coleção dele aqui, gosto pra caramba, né? Muito bacana. Só que em dado momento ali, mais ou menos no arco da Aracne, né? Que o anime e o mangá, eles divergem, né? E nesse momento acontece uma coisa interessante, tipo, particularmente eu fico meio chateado porque você tem um vilão, por exemplo, a Medusa, e ela tem um papel extremamente importante quando chega, um papel extremamente importante na obra. E ela também teve no anime, tudo bem até então, tudo sucesso. Só que em dado momento, né, você fica se perguntando, tipo, quando você vê o anime, ela parece sair um pouco de foco, né? E enquanto isso o foco fica no Kishin, na Aracne e toda aquela história. Então, o arco da Aracne não era o fim do mangá, né? Muito longe disso, as pessoas que acompanham o mangá sabem do que eu tô falando. Ele foi uma parte importante, foi muito bacana, mas ele foi radicalmente mudado, né? O motivo dos vilões e o que estava acontecendo, as tramas por trás foram alteradas para encaixar, né? E até hoje eu não entendo por que eles fizeram isso. Talvez seja um motivo parecido com o que aconteceu com o Fullmetal e outros animes, eles não estavam acompanhando o lançamento do mangá, talvez. Mas tipo, o mangá, ele não foi tão mais pra frente, ele tem os seus 20 e poucos volumes, sabe? Então, podia sim ter dado um tempinho no anime, podia ter feito alguma coisa pra não ter essa divergência. O que mais deixa alguns fãs chateados entre os fãs do mangá e a parte do anime é o modo como o último vilão é derrotado no anime. Tipo, no anime eles resolvem tudo basicamente depois de tomar uma surra violenta do vilão, né? Eles resolvem basicamente com um soco. A Maka, ela ganha do Kishin com um soco e isso quase não tem sentido. Eu até entendi o que tentaram fazer lá, né? Eu entendi o significado quase filosófico por trás daquilo, mas eu acho que não cabia ali, sabe? Eu acho que não fez sentido e esse é um problema, né? Tipo, no final das contas, você desvalorizou um dos vilões da série, que seria a Medusa, e o que ela queria fazer com o objetivo dela. Porque eu acho que o que ela faz depois do mangá, até quando chega no finalzinho, quando a última vez que você vai ver ela, é muito mais impactante e muito mais sinistro do que o papel que ela desempenhou no final do anime, sabe? E o jeito como o vilão é derrotado, nossa, as reviravoltas que tem no final do mangá, que você descobre do vilão, é de explodir a cabeça. Mas tipo, e no anime não aconteceu isso, ficou uma coisa bem mais fraca, bem mais suave. Eu gosto do anime, eu adoro o anime, conheci primeiro o Soul Eater pelo anime também, né? E me impressionei com essa diferença. Eu queria muito que ele volte assim, sabe, que nem aconteceu com o Fullmetal. Eu quero que eles façam, sabe, um remake assim, remaster, eu não sei, o editor vai me corrigir qual é a questão. Não sei. Aqui, mas a questão aqui é que precisa de um novo anime e precisa urgente, sabe, para corrigir isso. O próximo anime dessa lista é o Aona Exorcista, ou Blue Exorcista, né? Depende da versão que você tiver. No caso, quando você pega a versão impressa aqui no Brasil do mangá, tá Blue Exorcista, né? Mas todo mundo entendeu. É um anime muito legal. Eu conheci o anime, vi o mangá também. Na época eu lembro que o mangá tava começando a chegar aqui e eu fui ver o anime. Então meio que eu terminei o anime, não teve mangá, mas que seja. Só que em dado momento da história,
a coisa foge dos trilhos novamente. Nossa, é incrível como os padrões são parecidos nessa hora. Em dado momento, você tá seguindo assim o mangá e chega personagens novos e um vilão novo assim, que até então não tinha aparecido, né? Achei interessante, né? Teoricamente tentaram puxar um background pra dizer que ele apareceu aqui no primeiro volume, sabe? Lá naquele background do dia da Noite Azul, mas foi dizendo que ele é um sobrevivente da Noite Azul, né? E tal, mas tipo, por mais que tenha sido interessante, mano, pra você ter uma ideia, a coisa viaja um pouquinho tanto que eles usam até uma ogiva nuclear. Os caras chegam a usar uma ogiva nuclear. Os caras pensam em matar demônio com ogiva nuclear. Quase parece uma boa ideia, só que não deu muito certo, né? E tem todo. Aí eles fazem uma trama pra manipular os irmãos e tal, e rola uma possessão ali no final, uma lutinha básica. E tipo, o anime termina de um jeito que praticamente não me agradou, né? Alguns talvez gostem, mas o jeito que terminou não me agradou. E depois, quando eu fui seguindo o mangá, essa parte passa, esse cara não aparece e a história continua e rola umas tramas muito mais sinistras, sabe? Tem toda uma organização por trás, outros demônios muito poderosos surgindo, sabe? As tramas se desenvolvem muito mais, personagens mais ricos aparecem, sabe? Desenvolvimento profundo de vários personagens secundários, sabe? Que é uma coisa que eu acho que eu gosto pra caramba. Então, tipo, nesse ponto o mangá começa a começa a dar uma surra de história, de lore em cima do anime. Então, tipo, tá aí outro que poderia, né, realmente ser revisado. E é uma obra muito boa, eu gosto bastante dela, eu gosto muito do traço dele, é bonito de se ver, sabe? E sabe, precisa mesmo. Então, eu vou parar aqui para acrescentar uma informação que eu havia esquecido de acrescentar aqui no vídeo, listar ela de forma rápida. O que eu tava falando anteriormente era sobre a primeira temporada do anime, o Blue Exorcista, o Ano Exorcista, né? E exatamente aquilo que eu falei, né? Só que tem um adendo, né? Um tempo depois, eles fizeram sim uma continuação, fizeram sim uma segunda temporada do anime. Só que os caras realmente conseguiram ferrar com a ideia. Aí o Ono Exorcista eu acho que é o melhor exemplo de como não seguir a linha do mangá e fugir completamente dela pode ferrar com o futuro e com a produção de um anime, né? Porque olha o que aconteceu, gente, a história é muito tensa. Em 2011 saiu aquela primeira temporada do anime do qual eu estava falando, né? E a temporada até que fez um certo sucessozinho, né? Porém, em dado momento, eles fugiram, como eu falei anteriormente, da linha da história. E encerraram de um jeito medíocre, como eu havia dito também. E naquela época o mangá estava tendo um certo retorno bom, né? Só que aí, em vez de corrigirem os erros e seguirem pra frente, eles resolveram engavetar a ideia. Eles simplesmente engavetaram a ideia por seis fucking anos, sabe? E em 2017... Peraí, corta essa parte, vou voltar um pouco. Não. Engavetaram por seis fucking anos. E em 2017 eles fizeram a segunda temporada do anime. E essa segunda temporada tá com uma qualidade legal de animação e segue sim o mangá, né? Diferente da primeira. Só que aí temos um problema, porque você já ferrou com a história lá na primeira temporada e tentou fazer a história certa na segunda e tipo, você meio que agora tem que ver a primeira temporada até a metade e depois parar na metade pra depois ir pra segunda e tipo, pra conseguir fazer sentido a história, né? E isso não foi... E deixar guardado durante tanto tempo que só prejudicou o anime, né? Tanto que as vendas do mangá em 2017 com a segunda temporada que foram muito mais baixas que as de 2011, né? E com isso, muita gente, inclusive eu, acredita que não terá uma terceira temporada, infelizmente. Porque eles conseguiram ferrar com a história. Porque eles fizeram uma primeira temporada ruim, fugiram da história, tentaram consertar com a segunda, só que deixaram guardado tempo demais. As vendas do mangá estão muito baixas e a gente sabe que sem dinheiro não dá pra financiar essas coisas, sabe? Anime gasta dinheiro, gasta bastante, sabe? Então, tipo, com a segunda temporada dando menos rendimento que a primeira temporada, sabe? A vontade e a disposição de qualquer empresa pra fazer uma terceira é quase nula. Isso é muito triste, me entristece bastante, sabe? Eu ainda quero que consertem isso, mas infelizmente a situação tá bem ruim. Bem, se você ficou até aqui,
eu te agradeço muito. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Como eu falei antes, nós temos páginas no Facebook, no Insta, no Twitter. Não esqueça de ativar o sininho também para lembrar quando a gente tem vídeo novo, como os vídeos que apareceram aqui no card, aqui no canto, né? E vários vídeos aqui que a gente tem no canal sobre o mundo nerd, HQs, filmes, animes, mangás, sabe? Muito obrigado e até a próxima.